Bem-vindos de volta ao Meus Momentos TBJ. Temos conosco o pastor Rubem Acosta, nos ligando da Argentina, na América do Sul. Então, bom dia, pastor Acosta, e seja bem-vindo aos Meus Momentos TBJ. Muito obrigada pelo seu tempo. Uau, é uma honra e um grande prazer compartilhar com vocês. É uma grande honra cumprimentá-los aqui, na Resistência Chaco, em Argentina. Seja muito bem-vindo, senhor. Pastor Acosta, nos diga como você conheceu o profeta TB Joshua? Foi através de um vídeo que nós recebemos e assistimos. Estávamos passando por uma situação muito difícil, como a de nossas filhas, a menor. Naquela época, nós já éramos pastores, estávamos vivendo um movimento precioso na igreja, o mover do Espírito Santo, mas toda vez que chegávamos em casa, era uma batalha espiritual. Nossa filha via demônios. Ela era uma adolescente. Ela não conseguia dormir à noite. Ela tinha quase 15 anos e dormia conosco em nossa cama, porque ela passava por muitos tormentos demoníacos. Quando recebemos esse vídeo do profeta de Joshua, vimos algo que nunca havíamos visto. Uma manifestação do poder de Deus e ministração de libertação tão impressionante que nos deixou chocados. Então, começamos a orar juntamente com o profeta todas as noites. E nossa filha começou a dormir calmamente e em paz. Logo então, começamos a ver riqueza dos seus ensinamentos e das revelações que ele tinha. Então começamos a colocar tudo isso na rádio da nossa igreja e na nossa escola. Temos uma escola desde o primário até o ensino médio. Para o ensino médio, colocávamos os ensinamentos do profeta TB Joshua. E assim ele foi um professor também na nossa escola, sem saber. Nós descobrimos que ele faria uma cruzada no Peru. Então fomos com toda a nossa família ao Peru. Porque já tínhamos sido impactados pelo seu ministério antes. Nesse dia da cruzada, nossas vidas foram realmente revolucionadas. Eu sempre me perguntava como o ministério de Jesus era quando a Bíblia diz que no fim do dia ele curava todos, libertava os oprimidos pelo diabo, e cegos e paralíticos, mudos, eram trazidos a ele e ele os curava. Eu sempre imaginei como teria sido o ministério de Jesus naqueles dias. Pela primeira vez, eu vi algo refletido na nossa época, quando eu cheguei no estádio do Peru. Pela primeira vez, vi muitas pessoas em cadeira de rodas. Pelo menos 3 ou 4 grandes grupos de pessoas em cadeira de rodas. Eu disse, uau, nunca vi isso. Mas quando a cruzada começou, naquela noite, um paralítico ao lado do outro, todos começaram a se levantar, sendo curados. Foi uma festa, uma libertação impressionante. Mesmo na tribuna e aqui do meu lado, pessoas eram libertas e transformadas naquele momento. Eu nunca tinha visto algo assim. Deus nos deu uma grande honra e privilégio, pois no último dia, após a cruzada, o profeta nos recebeu e orou por nós. Naquele momento, quando ele orou por nós, foi como se um raio caísse em nossas vidas, de tal maneira que minha esposa e eu caímos. Ficamos inconscientes ou em transe, não sei. Eu realmente não sei como explicar o que aconteceu naquele momento. Mas o que posso dizer é o que aconteceu depois, os efeitos disso. O efeito que ocorreu no nosso ministério, que foi impressionante. Quando voltamos da cruzada no Peru, um dia quando o nosso culto tinha começado, nós entramos no auditório, que antigamente era um cinema, que nós alugamos lá, e ao entrarmos ali na igreja, nós passamos pela porta
E quando entramos ali na igreja, as pessoas começaram a cair, começaram a vomitar substâncias venenosas, a manifestar, ou seja, o que aconteceu na cruzada começou a acontecer conosco. Eu fiquei bem assustado, perguntando o que estava acontecendo. As pessoas começaram a ser libertas e alguns milagres raros aconteciam. Pessoas paralíticas começaram a levantar de suas cadeiras de rodas e andar. Começamos a ver uma manifestação tão maravilhosa do poder de Deus. Isso também fez a nossa igreja ter um crescimento muito impressionante. Isso nos levou a um momento que concluímos que precisávamos aprender a administrar isso que recebemos e como prosseguir com isso. Então Deus nos deu a honra de também estarmos na Cruzada do Paraguai. Que ali também o Senhor fez um milagre e curou minhas costas e as costas da minha filha de uma escoliose grande. E o profeta nos recebeu e nós contamos a ele o que estava acontecendo na nossa igreja. A manifestação da glória de Deus que havia acontecido após a sua oração no Peru. E ele nos convidou a irmos para a Nigéria. Eu disse a ele que precisava aprender, precisava que ele me instruísse. Então ele nos convidou para irmos à Nigéria. O que vimos na Nigéria foi a razão do que acontecia no ministério do profeta T.B. Joshua. Também foi a razão dos milagres que aconteciam nos vídeos que assistíamos. Nós descobrimos algumas das chaves que transformaram nossas vidas. Além do poder e dos milagres que eram manifestos, vimos a raiz disso tudo, que era uma manifestação do amor e de uma vida de oração. Não somente o nosso ministério mudou, mas também nossas vidas e nosso relacionamento com Deus mudou. Em cada uma das viagens para a Nigéria e em cada ocasião que pudemos compartilhar com Ele, não somente na Nigéria, mas também em todas as cruzadas às quais participamos, toda ocasião que compartilhávamos com o profeta, era um presente do céu. Isso é o que nós víamos no profeta quando pudemos conhecê-lo melhor. Era um amor. Ele exalava amor. Ele marcou absolutamente as nossas vidas. Nosso casamento, nossas filhas, nossos netos. E Ele abençoou nossa congregação. Muito obrigada por compartilhar conosco suas experiências maravilhosas. Mas eu gostaria de saber qual o seu momento mais memorável e especial que teve com o homem de Deus, o profeta T.B. Joshua? Essa é uma pergunta bastante difícil de responder, porque cada oportunidade e cada momento que Deus nos deu com Ele foram muito diferentes e especiais. E todos eles marcaram as nossas vidas. Nosso casamento, em todas as áreas da nossa família e ministério. Entretanto, eu me recordo de uma noite em que Ele me convidou a passar a noite no monte de oração. Pela graça de Deus, tivemos várias ocasiões com minha família. Mas essa em especial eu fui sozinho. E ele tinha acabado de ministrar num culto impressionante e orou por todos. Foi algo tremendo. E eu pensei que após o culto, ele iria descansar. Mas não, ele me pediu para esperá-lo, pois ele viria até mim. Ele chegou à 1 da manhã e pediu para o tradutor para que nos deixasse sozinhos. Ele começou a caminhar comigo como se eu fosse um filho, um amigo. E me ensinou enquanto caminhávamos.
E Deus me deu a graça para entender o que Ele estava dizendo a mim. E me presenteou com o favor de eu poder me comunicar com Ele em inglês. Eu acredito que foi uma conexão muito forte do Espírito. E me ensinou muitos dos princípios e segredos de como manter a unção e uma vida de oração e comunhão com Deus. Que obviamente nós tentamos aplicar e honrar em sua memória. E honrar ao Pai Celestial, que nos deu o privilégio de caminhar com um dos generais de Deus, que marcaram a história do cristianismo e, em particular, a nossa geração. Nós podemos ver por suas lágrimas que esse é um testemunho muito emotivo. Estamos muito tocados por você ter tido um relacionamento tão próximo e tanto amor pelo profeta T.B. Joshua. Então, muito obrigada pelo seu tempo e por ter compartilhado conosco alguns momentos TBJ tão emotivos. Deus te abençoe e muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado. Eu agradeço. Eu estou muito feliz por ter participado desse programa e poder honrar a memória e o legado do profeta. Envio um abraço a vocês e somos uma família aqui na Argentina. Espectadores, Pastor Rubem Acosta, diretamente da Argentina. Agora vamos para o intervalo.